Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo aqui a esse vídeo, deixo, como de costume, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que, se chegou aqui, muito provavelmente percebeu o poder que a comunicação tem na sua vida e em todas as áreas da sua vida. Eu sou o Vitor Becker, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em 3 concursos para delegado, enfrentei 3 provas orais dificílimas nesses concursos para conseguir minhas aprovações dentro das vagas. Tenho um curso preparatório para concursos públicos já há alguns anos no digital. Sou palestrante, professor, especialista em oratória e costumo dizer que as portas da minha vida começaram a se abrir ainda mais no momento que eu percebi o poder que a comunicação, que a oratória e que a persuasão tem na vida das pessoas. Se durante o concurso público eu já tive que me colocar à prova na questão da oratória por meio das provas orais, depois eu percebi o quanto ter uma oratória, ter uma fluidez e uma persuasão na fala pode fazer com que você abra diversas portas na sua vida e, principalmente, coloque muito mais dinheiro no seu bolso. Há diversos estudos que comprovam que 85% de todo o dinheiro que você ganhar na vida tem mais a ver com a sua capacidade de criar uma boa primeira impressão, estabelecer uma relação de confiança, do que efetivamente com o seu conteúdo técnico. O que isso quer dizer? Não adianta nada você ter conteúdo, você dominar aquilo que você realmente sabe, se você não souber se comunicar, se você não souber criar uma boa impressão e estabelecer uma relação de confiança com as pessoas. E isso você conquista por meio de oratória, comunicação e persuasão, principalmente. Então, na estrada dos concursos públicos, eu tive a minha oratória posta à prova e eu percebi ali, no início da minha vida profissional, a importância que a oratória tem. Porque na prova oral, eu percebi a diferença que fazia um candidato com o domínio da oratória para outro candidato sem o domínio da oratória nenhuma. E eu percebi o quanto isso poderia me colocar em posição de vantagem no próprio concurso público. Para quem não sabe, essa é a última etapa que você coloca o seu conhecimento à prova nos concursos para delegado de polícia. E nessa etapa, você pode definir a sua aprovação e passar a ganhar 20, 30 mil reais após a sua aprovação por mês, ou ser descartado do concurso, ou perder muitas posições. E eu percebi que na etapa oral, muitos candidatos que eram melhores do que eu tecnicamente ficavam atrás de mim na colocação final. Por quê? Porque eu tinha uma comunicação melhor que a deles. E a partir daí eu passei a verticalizar o meu estudo na oratória, na comunicação, na persuasão, me especializando nessa área, porque eu percebi que isso poderia virar a chave na minha vida. E por meio da comunicação, da oratória, eu consegui estabelecer um curso preparatório para concursos públicos com faturamento de 6 dígitos mensais no digital há bastante tempo. Eu consegui criar uma escola de preparação para empresários que querem prosperar no meio do digital e abrir diversas portas na minha vida por meio de palestras. Ganho dinheiro hoje em dia com palestras. Por quê? Porque eu tive essa virada de chave na minha comunicação, na minha oratória. Então, se você está nesse vídeo, muito provavelmente você percebeu o poder que a oratória tem na sua vida e pode impactar na sua vida, na vida dos seus familiares, principalmente trazendo transformação para a sua vida financeira. E o mais importante, a verdade é que a comunicação, a persuasão e a oratória, elas vão fazer diferença em qualquer área da sua vida. Se você precisa de um bom emprego, você vai ter que passar por uma entrevista de emprego. E se você não souber se vender, se você não souber se posicionar, se comunicar, você obviamente vai perder a vaga para o seu concorrente. Se você é médico, dentista, não interessa qual a sua profissão. Na época do seu pai, bastava você ser bom tecnicamente. Do seu avô, bastava você ser bom tecnicamente. Só que hoje em dia, se você não for bom tecnicamente e não souber se comunicar, alguém com menos técnica que você, com menos conteúdo que você, vai se comunicar, vai falar no seu lugar e vai tomar o seu lugar. Então, é claro que você já percebeu a importância de ter uma boa oratória nos dias de hoje. E aqui é para tudo, para você convencer o amor da sua vida, por exemplo, para você conquistar uma vaga de emprego, para você conseguir apresentar um trabalho, para você persuadir teu chefe a te dar um aumento. Tudo isso envolve comunicação, oratória e persuasão. Se você não dominar essa tríade, muito provavelmente você nunca vai explorar o total do seu potencial. Então, esse vídeo aqui, eu quero mostrar para você que a oratória pode transformar a sua situação, não importa qual seja ela.
se você já ganha bem, se você acha que poderia ganhar mais, se você já está onde você gostaria de estar profissionalmente, se você quer melhorar a sua comunicação até para fazer mais amigos, conquistar pessoas, você em algum momento da sua vida vai perceber que a oratória, a comunicação e a persuasão vão fazer a diferença em todas as searas da sua vida. E o mais importante, a persuasão, na verdade, é fazer os outros quererem fazer o que você quer. E não confundam persuasão aqui com algo ruim, com algo prejudicial, muito pelo contrário. A persuasão, ela tem objetivos benéficos. E mais importante, se você não for uma pessoa persuasiva, aqueles que não têm uma boa intenção podem se tornar persuasivos e utilizarem a persuasão para o mau caminho. Então, eu costumo dizer que é um dever de quem tem objetivos concretos e benéficos na vida se utilizar da persuasão para conquistar e alcançar os seus objetivos. Então, se você sente que a comunicação é o que te impede de alcançar os seus objetivos, eu quero te garantir aqui que você não está sozinho. Por quê? Eu passei por isso também. Eu sei exatamente o quanto é frustrante querer se expressar com clareza, segurança, persuasão, mas sentir que as palavras não saem como você gostaria. Mas a boa notícia é o seguinte: isso pode mudar completamente. E eu estou aqui para te mostrar como você vai fazer. No Código da Oratória, meu curso preparatório para ter uma boa oratória, persuasão e comunicação, eu te mostro o passo a passo de como você vai desenvolver uma comunicação eficaz, capaz de destravar a sua carreira e te proporcionar novas oportunidades. Com técnicas comprovadas, você vai conseguir falar com confiança em qualquer situação, desde reuniões a grandes apresentações. E o melhor de tudo, isso não é sobre ser um grande orador, isso não é sobre ser somente um bom orador no palco, mas é sobre aprender a se comunicar de forma clara, poderosa no seu dia a dia, seja no trabalho ou na vida pessoal. Por quê? Porque é isso que faz com que você destrave portas na sua vida. Quando você entende o poder da persuasão, da comunicação ou da oratória, você percebe que isso não é só para grandes apresentações, isso não é só para grandes eventos, é para tudo. É para você conquistar mais pessoas, é para você conquistar a empatia das pessoas, é para você fazer mais amigos, estabelecer network. Então, para quem é o Código da Oratória? Para quem é esse curso? É o curso que é feito para você. Se você é alguém que tem uma formação acadêmica sólida, especialmente se você está inserido aqui no mercado de trabalho, mas sente que a sua comunicação precisa ter mais força e clareza, você está no lugar certo. Se você é um profissional da área do direito, por exemplo, negócios ou qualquer área onde a comunicação seja uma habilidade fundamental para avançar na carreira, você definitivamente vai se beneficiar aqui. E mais, esse curso também é para quem tem medo de falar em público, quem já passou por momentos de insegurança em apresentações ou entrevistas e quer destravar essa habilidade de uma vez por todas. Se você está buscando desenvolvimento pessoal e profissional e deseja aprender aqui a se comunicar de forma eficaz, persuasiva, sem depender de truques ou improvisos, o Código da Oratória foi feito para você. E o mais importante você tem que lembrar, com o advento aí, o avanço das redes sociais e o fato de que todas as pessoas podem se posicionar com muita clareza, de maneira fácil e atingir diversas pessoas, se você não fizer isso, outras pessoas farão isso no seu lugar. Então, você que já tem o domínio técnico, você que já tem conteúdo, eu tenho certeza que você já se deparou se comparando com alguém na rede social e falando, poxa, essa pessoa aqui, ela não sabe nem metade do que eu sei, mas você percebe que ela está galgando voos enormes. Por quê? Porque ela soube se comunicar. Ela soube se posicionar. Então, você que está aí pode estar pensando, mas será que isso funciona mesmo? Comunicação, oratória, persuasão? Deixa eu te mostrar, por exemplo, o que os nossos alunos estão falando do Código da Oratória. Olha o que o Guilherme falou aqui. Solta na tela aí, por favor, para o pessoal ver o que o Guilherme está falando do Código da Oratória, o que o Marco Aurélio está falando do Código da Oratória. Olha só, mestre, o curso sem igual, enfim, vai botando os prints da galera aí, porque é isso que o Código da Oratória vai fazer na sua vida. É isso que o Código da Oratória tem o poder de fazer na sua vida, de transformar qualquer área da sua vida para melhor. Desde você se tornar um bom comunicador e fazer mais amigos, até conquistar vagas de emprego ou persuadir seu chefe a te dar um aumento, ou mesmo empreender, porque empreender depende de network, de contato, de comunicação, de persuasão. Se você não souber persuadir as pessoas a quererem fazer o que você quer, você está fadado ao fracasso ou, no mínimo, está fadado a se manter num patamar que nunca vai ser o patamar que o seu potencial permite que você chegue. Então, é um dever seu dominar
qualquer área da sua vida, é um dever seu dominar comunicação, oratória e persuasão. E veja que a oratória, a persuasão e a comunicação é uma tríade que não vai somente trabalhar com a dicção, com a impostação da voz, muito pelo contrário. É saber como utilizar o conteúdo a seu favor. Eu percebi isso nas minhas provas orais. Eu percebi que era muito mais importante eu saber expor o conteúdo do que efetivamente ter o conteúdo para o meu examinador. Para quem não sabe, a prova oral, você senta e a banca examinadora, formada ali por promotores, desembargadores, juízes, especialistas naquela temática, vai arguir o candidato a fundo sobre os temas. E você tem que responder na hora para ele. Acertou? Foi bem? Errou? Pode estar reprovado. Perdeu a oportunidade de tomar posse num cargo público de relevo, de transformar para sempre a sua vida financeiramente. Esse é o peso de uma prova oral na vida da pessoa. Veja, ele tem que trabalhar sob pressão de estar frente a frente à banca e saber expor o conteúdo. E eu percebi naquele momento que em muitas situações eu nem trazia exatamente o que o examinador queria ouvir, mas eu sabia expor com técnica, com gatilhos, de forma que o conteúdo parecia soar corretamente para o examinador. É isso que você tem que dominar na sua vida. Você tem que saber expor o seu conteúdo para as pessoas que você quer persuadir. E aqui no Código da Oratória, por exemplo, eu tenho uma aula somente de gatilhos mentais, para quando você for falar com as pessoas ou apresentar uma palestra, utilizar das palavras-chave corretas para que você possa despertar nas pessoas a ideia de te comprar, não importa qual seja o objeto que você esteja vendendo, ou a sua pessoa, ou mesmo um produto, se você for um empresário, por exemplo. Então, aqui é muito importante mostrar para vocês como estudar oratória pelo meu método fez diferença na vida dos meus alunos. Apresentar o meu método aqui aos meus alunos. Porque a partir do método do Código de Oratória, esses alunos puderam transformar a vida, desde ali, por exemplo, aquele que queria performar bem no casamento de um amigo, até aquele que conquistou uma vaga de emprego, aquele que conseguiu um aumento. É muito importante você fazer com que a sua audiência queira fazer o que você quer. Repito, 85% de todo o dinheiro que você vai ganhar na vida está mais ligado à sua capacidade de comunicar e persuadir do que efetivamente com o teu conteúdo técnico. Então, é muito importante aqui, por exemplo, a minha mulher, ela dá palestras hoje em dia. E muitas vezes ela foi chamada para palestras que ela não era a pessoa com o maior domínio técnico daquele conteúdo. Não. Mas por quê? Porque ela sabe se posicionar corretamente na rede social, ela sabe se posicionar como uma diretora executiva e isso faz com que portas da vida dela sejam abertas. Outros caminhos se apresentam para você. Então, é importante que você domine esse tipo de gatilho. Por exemplo, recentemente eu dei um treinamento para minha mulher e ela desenhou a palestra que ela ia dar numa feira de tecnologia e logo no início faltava ali algo, um gatilho, que pudesse fazer com que a plateia prestasse mais atenção no conteúdo dela. Porque senão você acaba sendo só mais um palestrante. Não. Mas se você entra na palestra e já apresenta um gatilho, por exemplo, inicial ali de autoridade, sabia que 85% das empresas que não investem em tecnologia têm a tendência a fecharem as portas em menos de 2 anos? As pessoas param e olham, esse dado aí realmente chamou atenção. Prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou especialista nisso, trabalhei tantos anos, gatilho de autoridade sendo apresentado. A forma como você se posiciona faz muita diferença. Imagina se ela entra no palco e começa a falar, gente, a tecnologia é muito importante, obrigado por estarem aqui hoje, ou eu estou meio nervosa, desculpem gente, mas eu estou meio nervoso. Isso é a pior coisa que existe. Apresentar uma vulnerabilidade sua já no início da palestra, na hora a plateia já fala, despreparado. Não, você tem que soltar um gatilho de autoridade logo no início da sua apresentação. Você tem que trazer um dado específico logo no início da sua apresentação. Por quê? Porque isso capta a atenção da sua audiência. Aqui, no Código da Oratória, eu trago ali a técnica da pirâmide para os alunos apresentarem conteúdo em palestras, em entrevistas, em reuniões. Porque com a técnica da pirâmide você aprende que os 3 principais pilares para a estruturação do seu discurso vão fazer diferença para você produzir o melhor conteúdo para apresentar. Sendo certo que o conteúdo que inicia a sua palestra e o que fecha tem que ser os mais importantes, tem que ser os mais impactantes. As pessoas lembram do início e do final da sua palestra. No meio, você pode desenvolver de maneira mediana, vamos dizer assim. Então é caprichar no topo e no final do teu conteúdo, para que você cause a impressão e marque a vida das pessoas.
Elas vão lembrar de você para sempre quando você sair daquela palestra, daquela audiência, daquela entrevista. Diferentemente se você se posiciona como qualquer pessoa. Saiba esconder as suas vulnerabilidades. Por exemplo, prova oral, muitas vezes, o candidato é arguído da seguinte forma: candidato, quais são os requisitos ou os elementos tais do ato administrativo? Muitos candidatos falavam assim: excelência, são 5 elementos. Um elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, e não lembravam 2 dos elementos, por exemplo. Obviamente que automaticamente isso chamava a atenção para o erro. E o examinador falava: ué, candidato, você não falou que eram 5, cadê os outros 2? Por outro lado, se você apresenta, por exemplo, a excelência, são diversos os elementos do ato administrativo. Dentre eles temos competência, forma, finalidade. Se você falar só 3, você disse que eram alguns elementos, e dentre eles disse 3. Se o examinador quiser mais, ele te pergunta. Isso é só um exemplo da forma como você apresentar o seu conteúdo pode impactar no que a sua audiência faz. Então, se você vai numa palestra e fala: gente, aqui para você dominar os poderes da oratória, você precisa de 3 pilares. O pilar da persuasão, o pilar da comunicação e o pilar da... me fugiu agora da memória o terceiro pilar. Qual credibilidade que você passa no teu conteúdo? Nenhuma. Nenhuma. Por outro lado, se você chega e estabelece assim: excelência, ou melhor, pessoal, a comunicação é muito importante e são alguns pilares para você desenvolver o maior potencial que você pode dela. Primeiro pilar é a comunicação. Segundo pilar é, se você não falar o terceiro, ninguém vai reparar que você esqueceu o terceiro. Por que que você vai ressaltar, vai jogar luz sobre os seus erros? Aprenda a dominar os seus pontos fortes e escamotear seus pontos fracos. Isso é um dever que você tem. Isso não é ludibriar a audiência, não, é valorizar o seu discurso. Você tem o dever de fazer isso. Você tem o dever de aprender gatilhos. Por exemplo, gatilhos de prova social, o gatilho da escassez. Você precisa saber isso no seu discurso. Tanto para performar em qualquer área da sua vida, como convencer o seu chefe a te dar um aumento, como também a estabelecer o seu curso no digital. Se você não tiver o domínio disso, você não consegue performar no máximo do seu potencial. Então, você deve estar se perguntando aí agora: o que eu vou aprender no Código da Oratória, no curso da oratória do professor Vitor Becker? Primeiro, são mais de 30 horas de conteúdo estruturado, divididas aqui em módulos práticos. E além das aulas gravadas, você tem acesso a estudo de casos reais, com discurso de grandes oradores históricos, para aprender como aplicar a técnica deles no seu próprio dia a dia. Eu faço encontros com os alunos via plataformas ao vivo e analiso com os alunos discursos de grandes oradores da história. Então você vai analisar, por exemplo, o discurso do Obama, com diversas características dele, variações de voz, entonações com tendência a fazer a audiência se empolgar com o que ele quer falar, Churchill e vários outros oradores, Martin Luther King e os gatilhos que ele utilizava de repetição. Tudo isso é analisado com você para que você entenda como essas pessoas se destacaram na história como grandes oradores e por que elas se destacaram como grandes oradores. E é isso que a gente vai fazer com você no Código da Oratória. Além disso, você tem acesso a aulas gravadas que você pode perfeitamente assistir quantas vezes você quiser, no seu ritmo, conforme a sua agenda, materiais complementares em PDF para cada aula, porque eu fiz o material com o essencial que você precisa, tanto para acompanhar as aulas, como para resgatar mentalmente, fazer anotações naquilo que você vai aprendendo e, repito, estudo de caso real com oradores históricos. Tudo isso por um preço mais acessível do que você imagina, para o impacto que ele vai gerar na sua vida pessoal e profissional. Aqui você precisa entender que é um investimento muito baixo perto do que a sua oratória vai impactar na sua vida. E aqui eu te desafio, inclusive, a me mandar um feedback. Se você utilizar todas as técnicas que eu trouxe no Código da Oratória, se você seguir o passo a passo que está ali, eu te garanto que em 1 ano você vai estar com mais dinheiro no seu bolso. E se você não tiver, você pode entrar em contato com o meu curso, que eu faço a devolução do seu dinheiro. Eu tenho certeza absoluta e confio tanto no método, na transformação na sua vida, que se você provar para mim que empregou tudo que eu trouxe para você, todos os gatilhos que eu te ensinei, todo o passo a passo para você transformar a sua comunicação, oratória e persuasão, e não teve um impacto diretamente no seu bolso, volta aqui que eu faço a devolução do seu dinheiro. Agora imagina só, em poucas semanas você vai estar falando com clareza,
tomando a palavra com segurança em reuniões e apresentações, se tornando o centro das atenções, atraindo a atenção das pessoas onde você estiver. Imagina você transmitindo autoridade e confiança nas suas entrevistas e encontros pessoais e tudo isso sem mais bloqueios. Vai ser sua comunicação destravada em tempo recorde, como você sempre quis. Se você fosse pagar para estudar, por exemplo, com qualquer especialista nesse assunto, o preço seria muito mais alto. Cursos presenciais ou treinamentos privados aqui podem chegar facilmente, tá? Facilmente a 10, 15 mil reais. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu mesmo faço esse tipo de treinamento. E eu percebo que não há presencialmente ou treinamentos privados com preço abaixo disso. Mas foi por isso que eu decidi fazer o Código da Oratória ser acessível para quem estiver disposto realmente a transformar a comunicação e abrir novas portas profissionais. O valor do curso completo, com tudo que você vai receber, é o facilmente cobrado em qualquer lugar. No mínimo, R$1.000. Mas presta bastante atenção aqui. Você pode garantir o seu lugar hoje no Código da Oratória, hoje, pelo valor que está aparecendo na sua tela agora, beleza? Esse valor que está aparecendo aqui, com garantia de 7 dias. Só hoje que está aparecendo para você aqui nessa tela. E repito, o conteúdo que eu entrego no Código da Oratória é o conteúdo que eu entrego em treinamentos presenciais, é o conteúdo que os grandes oradores entregam e cobram milhares de reais para entregar. Só que com a facilidade de que você vai fazer isso da sua casa, no seu ritmo, quando você quiser. Ainda vai ter encontros ao vivo comigo via Zoom ou qualquer outra plataforma para a gente analisar os principais discursos dos oradores principais e também tirar eventualmente dúvidas que você tenha na sua comunicação. Então eu quero que você se sinta totalmente seguro da aquisição que você está fazendo. Por isso que eu ofereço 7 dias como essa garantia incondicional. Se por qualquer motivo não se sentir completamente satisfeito, basta pedir o reembolso e o seu dinheiro vai ser devolvido integralmente sem pergunta nenhuma. Mas eu garanto que na verdade você não vai fazer isso. Muito pelo contrário, você vai voltar daqui a um ano e falar: lembra, professor, que você lá atrás falou que devolveria até meu dinheiro um ano depois? Se eu não tivesse melhorado financeiramente em razão da minha oratória depois que eu aplicasse as suas técnicas, então estou aqui para dizer que deu tudo certo, eu estou ganhando 3, 4 vezes mais, eu estou conquistando X mais pessoas na minha vida, eu casei, conquistei a mulher da minha vida, conquistei o homem da minha vida, tudo isso com base nas técnicas que eu aprendi no Código da Oratória contigo. E eu sei que você tem tudo para dar o próximo passo na sua vida e destravar sua comunicação de uma vez por todas. Não deixa o medo de falar em público continuar te limitando nas suas oportunidades. A hora é agora para você investir no seu futuro profissional, ganhar confiança, respeito e, principalmente, a voz que você sempre quis ter. É só você clicar no botão aqui embaixo, fazer a sua matrícula e começar agora a transformar a sua comunicação para sempre. Eu te espero lá do outro lado, no Código da Oratória. Vamos juntos fazer a diferença na sua comunicação. Clica agora e garanta a sua vaga. Vem transformar a sua comunicação, vem transformar a sua vida para melhor e explorar todo o potencial que você tem. Porque quando você não fala, outras pessoas falam por você e você perde oportunidades. Vem buscar o que é seu por meio do Código da Oratória. Tamo junto.